Estamos iniciando a leitura da segunda carta de São Pedro, que é uma carta extraordinariamente bela. Pulando a saudação, a liturgia nos coloca diretamente na introdução mesma da carta. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam concedidas, talvez a melhor palavra fosse, graça e paz vos sejam multiplicadas pela epignosis de Deus e Jesus nosso Senhor. A palavra epignosis não pode ser facilmente traduzida para o português. Ela significa literalmente o supraconhecimento. Então ele está dizendo que o supraconhecimento de Deus, o conhecimento sobrenatural, esse conhecimento que nós chamamos de contemplação, multiplique em nós a graça e a paz. E ele coloca graça e paz justamente nesses dois extremos, porque a graça é o primeiro elemento para a nossa justificação, mas ela nos conduz à paz. E a paz é o fruto final da contemplação, daqueles que alcançam essa união mística, permanente com o nosso Senhor. Ele diz o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. De Deus, ou seja, da Santíssima Trindade, e de Jesus nosso Senhor, da humanidade santíssima de Cristo, que é o caminho pelo qual nós chegamos à união com a Santíssima Trindade. O seu divino poder, o seu divino dynamis, é a palavra que está aqui, essa força, esse poder que é dado partida em nós pela fé, o seu divino dynamis nos deu tudo que contribui para a vida, zoe, e para a piedade, para a eusebeia. Aqui, a palavra zoe é a vida sobrenatural. Mais uma vez, a vida inicial. A vida que nós recebemos no momento em que somos batizados. Depois ele vai explicar em que consiste essa vida. Mas, ele diz, a vida e a eusebeia. Piedade aqui significa a vida espiritual. Ou seja, não adianta apenas eu ter sido batizado. É como alguém que permanecesse bebê para sempre. Não é uma coisa normal. Eu preciso tanto da vida quanto da eusebeia. Ou seja, eu preciso da espiritualidade, do desenvolvimento da vida espiritual. Desse desenvolvimento que supõe um convívio com Deus. Ou seja, quando São Paulo diz na carta aos Romanos, a fé é um dynamis que age naquele que crê, é um poder que age naquele que crê. O que São Pedro está dizendo é que Deus nos concede a sua dynamis para que nós tenhamos não apenas vida, mas vida e vida espiritual. É Deus que impulsiona com uma força impressionante o nosso desenvolvimento no Espírito, o nosso crescimento nele. Mas isso através do quê? Mediante
a epignosis daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Ou seja, eu cresço na vida e na vida espiritual na medida em que eu conheço. Eu tenho esse conhecimento íntimo que vem pela fé. Esse conhecimento que se desenvolve pela vida de oração. Mas esta epignosis, esse conhecimento maior, esse supraconhecimento, é o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Glória e virtude aqui significa basicamente pelo brilho da luz da fé, isso que nós chamamos de lumen fidei. Deus fez brilhar em nós a fé e, portanto, nós percebemos quem Ele é. E virtude é o seu poder, a sua força, que nos arrasta, que nos impulsiona cada dia, que nos puxa. Veja, São Pedro está articulando aqui conceitos muitíssimo elevados na teologia. E diz ele, por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, ou seja, não são apenas preciosas, elas são as máximas promessas, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina. Vejam, queridos, isso aqui é extraordinário. Porque a vida da graça não é como os reformadores protestantes entenderam. Ou seja, os reformadores protestantes entendem que toda graça é aquilo que a gente chama de graça atual. Essa dunamis aqui de que fala São Pedro, que nos fez acordar para a fé e Deus nos considerou justos. Ele não imputou mais o nosso pecado a nós. Então nós somos considerados justos. Porém, na realidade, continuamos sendo exatamente quem nós somos. Essa é a doutrina protestante. A doutrina de São Pedro, nessa carta, diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós tomamos parte na natureza de Deus. Ou seja, não é uma adoção jurídica apenas. Ele fez com que nós nos tornássemos terminais, vivos da sua vida divina em Jesus Cristo. Essa é a mesma doutrina de São Paulo, que diz que nós somos membros de Cristo e Ele é o nosso cabeça. Essa é a mesma doutrina de São João, quando diz que Cristo é a videira e nós somos os ramos, mas que aqui está confessada de um modo claro, objetivo. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo mesmo. Nós nos tornamos filhos no Filho do Pai pelo Espírito Santo. A vida de Deus circula em nossa alma, pela alma de Cristo presente em nós. E isso faz com que nós não apenas tenhamos uma vida sobrenatural, mas essa vida sobrenatural se torna em nós um princípio de atos. Isso aqui é uma coisa grandiosa, porque vejam, os reformadores ensinam até hoje que o homem
foi totalmente depravado pelo pecado original. É a doutrina da corrupção total. Ou seja, o homem não pode fazer nada que tenha valor sobrenatural, mesmo depois da sua justificação. As suas boas obras, segundo os reformadores, são apenas fruto da graça, não podem ser imputadas ao homem. Porque o homem foi totalmente depravado, corrompido pelo pecado original. Acontece que a doutrina do Novo Testamento diz que nós fomos recriados pela graça. Jesus mesmo, no Evangelho de São João, diz que nós fomos gestados de novo. Ou seja, essa nova criação que Deus realizou em nós sanou a nossa incapacidade de fazer atos sobrenaturalmente bons. E porque nós nos tornamos participantes da natureza divina, o que é a natureza? O que é a physis divina? Que São Pedro menciona aqui, a natureza divina. A natureza é um princípio de operações. Qual que é a natureza do cão? Latir. A natureza do gato? Miar. A natureza da roseira? Dar rosas. Ou seja, a natureza é um princípio de operações. Para que eu tenho a natureza divina se eu não sou capaz de fazer ações, como diz a teologia católica, deiformes, ações que têm um valor divino? Não teria sentido nenhum. Portanto, se eu tenho uma natureza, uma participação na natureza divina, ou seja, pela graça, Deus se torna em mim um princípio de divinização. Ele se torna em mim um princípio de uma vida que eu tenho, por assim dizer, em comunhão com Cristo, radicada nele. Essa vida tem que ser um princípio de ações sobrenaturais. Por isso ele disse, por meio de tudo isso, por meio da epignosis, por meio da zoé, da vida, da eusebeia, da piedade, pela sua própria glória, pelo seu próprio brilho, pela sua própria virtude, ele nos deu preciosas promessas, que são as máximas que existem, a fim de nos tornarmos participantes da natureza divina, depois de termos fugido da corrupção e da concupiscência do mundo. Ou seja, a vida divina em mim só vai fluir verdadeiramente se eu fugir da corrupção, desse princípio oposto ao princípio da graça. A graça é um princípio de solução. No cosmos, nós temos um princípio de dissolução. São esses mistérios da natureza, né? Existe uma lei física que diz que tudo se corrompe com o tempo. E de fato é assim. Você comprou um sapato novinho, você deixa o sapato lá, daqui a 2 anos o sapato vai ter se corrompido. É um princípio da natureza. Agora, na vida sobrenatural é o contrário. Nós fugimos da corrupção do mundo para termos a vida imperecível em Deus, que nos é dada pela graça. Então, esse desejo que está no cosmos, o desejo de todas as coisas que tendem para a corrupção, deste desejo nós temos que fugir. Por isso, diz São Pedro, dedicai todo o esforço, e aí ele começa a descrever esses atos sobrenaturais que nós temos que fazer para crescer em nossa vida no Espírito. É uma espécie de escada. Ele diz, dedicai todo esforço em juntar à vossa fé, pistes,
a areté, a virtude. A virtude, a gnosis, o conhecimento. Ao conhecimento, a eucrateia, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança, hipomoné, a paciência. A hipomoné, a eusebeia, a piedade. A piedade, a filadelfia, o amor fraterno. E ao amor fraterno, o ágape. É uma escada de 8 degraus que tem similaridade com as 8 bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus. São 8 degraus que São Pedro nos convida a juntar. Juntem a fé é o começo, o ágape é o final dessa escada. Ele começa falando da fé. A fé tem que ser juntada com a virtude. Porque a fé sem virtude é fé sem obras. É fé que não tem a força de Deus. Mas a virtude, eu tenho que juntar o conhecimento, a gnose. Por quê? Porque se eu não crescer no conhecimento de Deus, se eu não crescer dia após dia na meditação das Escrituras, a minha vida espiritual vai se tornar estacionária. O conhecimento tem que gerar autodomínio, eucrateia. É muito interessante isso, porque ele coloca um princípio intelectual, fé, um princípio moral, virtude. Outro princípio intelectual, conhecimento, outro princípio moral, autodomínio. Ou seja, quanto mais nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, pelo intelecto iluminado pela fé, mais a nossa vontade tem que ser fortalecida pelo bem, pela virtude. A virtude gera o autodomínio. O autodomínio deve levar à hipomoné, ou seja, ao amor à cruz, à paciência, à constância, à perseverança, à capacidade de sofrer por Deus. E é isso que abre para mim as portas da eusebeia, da piedade, porque não pode haver vida piedosa que não esteja sedimentada sobre uma grande capacidade de amar a cruz, perseverantemente. E me parece evidente, porque se o autodomínio não me leva à hipomoné, não tem autodomínio. Então, um passo pede o outro passo. Sem o autodomínio, como é que eu vou ter a tranquilidade das minhas potências para ter a vida espiritual? Tudo vai me deixar angustiado, tudo vai me afetar. Então, fé, virtude, conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade. E justamente a piedade vai produzir em nós amor fraterno, filadelfia, e agape, o amor divino, que ele distingue. O amor divino que é o ápice da comunhão com Deus. Amanhã continuaremos a ler a segunda carta de São Pedro, mas só no seu início nós já temos todo um caminho de vida espiritual, que está muito bem traçado, com princípios sólidos de uma densidade impressionante. É por aí que nós vemos a inspiração divina do Novo Testamento. É um negócio extraordinário. O Novo Testamento é cheio dessas consonâncias, modos completamente diferentes
de dizer as coisas mais elevadas, mais extraordinárias, mais incríveis e que trazem edificação para o nosso espírito. Que o Senhor nos leve a crescer cada dia e a fugir de todo e qualquer nanismo na fé, para que não permaneçamos eternamente como crianças.